Saudações investidores! Bitcoin agora cotada a $26.800. Bitcoin que novamente tenta realizar uma alta depois da divulgação do PIB nos Estados Unidos. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Afinal, tá na hora da gente, enfim, assumir uma tendência de alta? Vamos discutir no vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que essa é a última semana aí do nosso lançamento da nossa parceria com a Bybit. Então, se você ainda não criou sua conta ou ainda não transferiu sua identidade pra gente, é só você usar o primeiro link da descrição, preencher esse formulário que você vai ganhar 15 dias de estágio no Live Trading, 15 dias do programa de mentoria, 15 dias do programa de membros, 3 meses da nossa plataforma da Research e seminários exclusivos que a gente vai começar a fazer para as pessoas que entrarem, tá bom? Então, se você ainda não está sabendo, vai no primeiro link da descrição. Qualquer dúvida, tem um WhatsApp também para você conversar, beleza? Nós vamos estender até amanhã, tá bom? Para dar tempo de todo mundo fazer. Beleza, caras? Vamos lá. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin, caras. Eu quero falar um pouco no longo prazo, tá bom? Depois eu quero ir para o curto prazo para a gente entender as zonas decisivas que a gente está brigando. Mas antes de falar desse curto prazo, e depois, obviamente, ir para uma análise de sentimento, ir para uma análise aqui de o que está acontecendo agora, onde as instituições estão se posicionando, eu preciso falar um pouco sobre esse semanal. Porque a gente realmente já está há algumas semanas consolidando nessa zona. E eu tô vendo um pessimismo muito grande no mercado, sabe? Eu acho natural que esse pessimismo apareça, já que, de maneira muito clara, tava todo mundo esperando que a gente ia subir sem parar. Mas não é um ano de pump desenfreado. A gente sempre soube que esse seria um ano complicado. Que sim, estávamos otimistas no começo do ano, mas ninguém falou em bull run, né? Eu acho que a gente só pode ter assim, o direito de falar em bull run se a gente romper com força esses topos aqui nos 32. O que não está tão distante, né? Porém, o que a gente está vendo no mercado atualmente, ao meu ver, é o contrário. É o que eu chamo de negação da alta, sabe? A gente vê uma tendência de alta muito clara no Bitcoin, a gente vê o preço fazendo uma armadilha abaixo de um fundo importante, a gente vê o preço indo retestar uma resistência que foi muito importante no mensal, no semanal aqui atrás, e a gente vê as pessoas falando, não, eu não vou comprar nos 25, eu vou esperar os 20. E realmente, cara, quando a gente vê esse pessimismo, assim, normalmente é o momento da gente fazer acumulações, justamente por isso que a gente comprou muito Bitcoin, a gente encheu o carrinho nas altcoins, nunca estive tão exposto nas altcoins igual eu tô agora, e sempre quando a gente faz esses movimentos, a gente avisa no membro, a gente fala, tô comprando tal coisa em tal lugar, em tal buy zone. Eu realmente acho que a gente teve e vai ter grandes oportunidades ainda, porque apesar da gente estar nessa zona de suporte, a gente está vendo um mercado global tenso. E eu acho que esse pessimismo, ele é um pouco explicado também por esse mercado global. Afinal, a gente está vendo um S&P 500 corrigindo, coisa que a gente não via desde ali de fevereiro, cara. A gente não tinha quedas tão grandes desde fevereiro. A gente está vendo um DXY, né, um dólar em relação às maiores moedas do mundo, subindo numa força. Cara, ele não subia 11 semanas seguidas, igual ele está fazendo agora, desde 2014. Então, eu vejo esse movimento aqui do dólar subindo 11 semanas e eu vejo um Bitcoin segurando um suporte importante, todo mundo falando que vai a 20 e eu penso, cara, isso é uma oportunidade. Afinal, uma hora ou outra esse dólar vai corrigir e quando ele corrigir, quem que deve demonstrar força? Não só o Bitcoin, mas os ativos de risco em si, tá bom? Então não se esqueça, caras, a gente está numa tendência de alta no Bitcoin com a maioria pessimista. A gente está numa tendência de alta do S&P 500, indo testar a zona de Fibonacci, com a maioria ainda falando em crash. Né? Aqui ninguém estava falando em crash mais, agora volta. Então aqui era o momento da gente fazer o quê? Vender, e aqui é o momento da gente fazer o quê? Olhar para compras. De maneira bem clara. A própria Nasdaq também não tem uma correção tão grande assim, desde ali do ano passado. Cara. Então,
O que a gente está vendo é um mercado corrigindo e os entrando no mercado, tá bom? Eu falo isso olhando para os gráficos, eu falo isso de uma maneira subjetiva, vendo as pessoas desanimadas, olhando os comentários e até mesmo olhando, por exemplo, pesquisas, né? Então eu fiz uma pesquisa hoje, Bitcoin nos 26.500, está um pouquinho acima agora, né? O que você espera do preço? A grande maioria espera um rompimento para baixo. E não me surpreendeu essa pesquisa, porque a grande maioria está extremamente pessimista com o Bitcoin no momento. E quando a turma está pessimista, eu realmente tenho que olhar mais para cima, beleza? Então, tendo esse contexto de longo prazo e te explicando que esse contexto me faz ficar extremamente bullish, não só no Bitcoin, mas nas altcoins, nas criptomoedas em geral, a gente pode ir para o curto prazo e ver os desafios que a gente tem na tendência de baixa de curto prazo que a gente assumiu. Beleza, então olhando no 4 horas aqui, a primeira coisa que eu entendo é que a gente está tentando fechar candles acima de uma região importante, né? Esses 26.800 e tal, é uma região que a gente não conseguiu fechar ontem. E se a gente começar a fechar aqui acima dele, acima dos 27, é um primeiro bom sinal, tá bom? Um primeiro bom sinal para a gente ir testar os topos e os 28 mil dólares. Passou dos 28 é um ótimo sinal, é uma demonstração de força para, ao meu ver, a gente ir novamente acima dos 30 e testar aqui para ver se a gente tem força para fazer uma bull run só esse ano ou no ano que vem, beleza? Então é o que eu tô falando com vocês. Quando eu falei que, pô, se a gente subir aqui e romper os 32, eu consideraria que a gente poderia estar entrando numa bull run. Também vários xingamentos, cara. Mas a questão não é que a gente está numa bull run agora, é que a gente precisa demonstrar força, tá? E os primeiros pontos dessa força, ao meu ver, é esse topinho que a gente está rompendo agora, próximo dos 27, depois dos 28, depois a gente discute essa zona meio chata que a gente vai ter. Se romper aqui, caras, não tem nada para segurar o Bitcoin. A gente pode ter um final de ano muito bom, a gente pode ter um início de uma bull run, contrariando o que a maioria acredita e que realmente tem uma boa probabilidade da nossa bull run só começar lá em 2024 e tal. Né? Mas tá todo mundo jogando as fichas nisso, cara. Tá todo mundo jogando as fichas que a gente vai corrigir para os 20 para depois ter a bull run. E de novo eu falo aqui, a gente nunca deve, como traders, apostar numa correção, cara. A gente aposta na tendência. Eu acho que é bem claro que esse ano a nossa tendência é de alta. Então essas pessoas, todo mundo apostando numa correção, me faz ficar mais otimista, beleza? Até falando um pouco aqui do curto prazo, então. Então é importante romper essa região. Enquanto não rompê-la, a gente precisa ficar um pouco mais assim... já fizemos isso antes, né? Já fizemos isso antes, então a gente pode devolver. Então vamos ficar de olho para essa região importante aí, para esses fechamentos no 4 horas acima dessas regiões. Falando um pouco sobre o sentimento aqui, o sentimento, ele tá legal, tá bom? A gente continua vendo um Bitcoin subindo com queda no long short ratio, aumento de open interest, não é um aumento tão significativo, tá bom? Então eu acho que ainda falta esse rompimento com confirmações. Se essas confirmações começarem a acontecer, ou seja, começou a fechar acima dos 27, o long short ratio continua caindo, com esse open interest subindo, a gente vai ficar mais otimista, beleza? Eu destaco também ontem, né, que a gente teve aquela queda com muita venda e muita liquidação, o que claramente mostra aí que quando tá caindo, a turma tá desesperando, tá bom? Então isso é outro bom sinal. Lembra, a gente tá com divergência bullish no CVD, quando a gente olha o ano inteiro, cara. A gente subiu no ano aí, 75%, e a gente tá com a maioria do mercado vendendo a mercado, tá bom? Não se esqueça que isso é um ótimo sinal. Tranquilo, falando um pouquinho aqui então sobre as ordens das instituições. Eu acho que a gente está numa zona bem decisiva porque a gente acabou de romper esses 26.800 onde tinha muita ordem, tá? Então segurar acima desses 26.800 para mim é muito importante. Começar a romper para baixo e tal seria um mau sinal, tem uma compra grande ali de 1.2K nos 26.750. Então, beleza, a gente está rompendo, mas seria bom a gente confirmar esse rompimento. Falando de ordens de venda, a gente tem bastante ordem até os 27, então pode ser uma zona que realmente psicológica e por essas ordens é uma zona importante, tá? Falando um pouco sobre as ordens abaixo, agora não tem muita coisa mais, né? A gente tinha muita ordem ontem nessa região, agora a gente tem ordens de novo nos 26, beleza? Então, nesse momento aqui, o que eu acho que faz sentido? Para quem é trader, pode olhar para shortar algumas altcoins em tendência de baixa. Beleza? Tem muita altcoin em tendência de baixa. Inclusive, eu estou em 2 shorts em altcoins.
E caso a gente faça um recuo aqui, cara, uma correção desse movimento das últimas horas, pode olhar até para longs, ou no Bitcoin para quem não está exposto, ou aí para algumas altcoins que são em tendências mais claras que o Bitcoin, né? O Bitcoin ainda não confirmou essa alta, digamos assim. No longo prazo, como eu disse para vocês, eu estou otimista, eu acho que o mercado está muito pessimista, isso pode ser visto até com o DXY, e esse pessimismo normalmente gera movimentos de alta. Então, para o longo prazo, eu continuo extremamente otimista. Eu nem cogito vender meus bitcoins abaixo desses 27, eu só vou pensar, discutir isso acima dos 30, beleza? Então, muita atenção, olho aí para a gente conseguir romper esses 27 e melhorar o sentimento. Enquanto isso não acontecer, a gente tem que ter um pouco de cautela no curto prazo, porque a gente já fez outras armadilhas justamente nessa região aí. Inclusive a gente está brigando de novo ali nos 26.800, é uma zona bem importante. Beleza, caras? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. Provavelmente num vídeo da noite hoje, né? Porque, de novo, tá tentando romper. Agora eu acho que ou vai ou racha, né? Ou a gente passa com força, ou a gente rejeita de novo e aí teremos problemas. Tranquilo? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê. Não se esqueça, amanhã também. Hoje a gente tem o Paulo falando às 5 horas. Então nós vamos ter uma live especial de membros para a gente acompanhar isso e ver como que os nossos investimentos vão ficar tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Então 5 horas da tarde, beleza? E amanhã a gente também deve ter uma live para membros no PCE, né? Que é a divulgação da inflação. Então, cara, é uma semana para a gente decidir, tá bom? É uma semana para a gente realmente reverter essa tendência de baixa no diário e seguir a nossa tendência de alta no semanal, ou realmente a gente ter problemas, tá bom? Eu tô mais otimista, eu acredito que a gente tem uma boa chance de conseguir ter formado esse fundo ali nos 24.500 e ir embora daqui. Beleza? E considere se tornar membro aí se você quiser saber tudo que a gente está fazendo nas nossas posições.